Bora para mais uma live do Direto com a Adri. Há pouco tempo eu estava aqui com vocês. No 2x7 a gente estava falando com algumas pessoas. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje do 247. Não, tô maluca, né? Tanta live que a gente tá fazendo ultimamente que a gente tá ficando maluca. Mas vamos lá. Hoje aqui no Direto com a Adri, sejam bem-vindos, estão chegando agora já em ponto às 5 horas, porque olha, hoje o assunto é bom, viu? É bom principalmente para aqueles que querem começar a cuidar da saúde de uma forma positiva e de uma forma eficiente, tá? Para quem tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao Direto com a Adri. O Direto com a Adri é uma live que a gente faz, a gente fazia todas as terças e quintas e agora a gente tá fazendo todos os dias. E ela tem como principal objetivo ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a alimentação anti-inflamatória e como é que vocês podem combater a inflamação, né, de vocês através de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação natural, né, sem antibiótico, sem antiácidos, de maneira realmente natural, né, que a gente consiga aí trabalhar o nosso organismo para que ele funcione de uma maneira plena, tá? Então, como é que funciona o Direto com a Adri para quem está chegando hoje pela primeira vez? A gente fala de um assunto, a gente aborda um assunto, normalmente esse assunto ele tem meia hora, 40 minutos mais ou menos, e depois a gente vai para as perguntas, e nas perguntas vocês aí podem já começar a anotar as perguntas que você tem, que a gente vai retratar as perguntas de vocês, de acordo com o que vocês têm de dúvida, tá bom? Também, quem tá chegando pela primeira vez também vou contar, aqui tem um computador, que normalmente eu uso esse computador para ter certeza que eu não vou esquecer nada, principalmente alguns assuntos que são mais densos, né? Eu tenho aqui minha colinha para eu poder seguir aqui para ter certeza que eu não deixo de falar nada para vocês, tá? E é isso que acontece, então seja muito bem-vindo. Para quem tá assistindo a reprise agora, seja muito bem-vindo também, espero que goste, tá? E só um recadinho para quem tá chegando também. A minissérie gratuita Alimentação Anti-Inflamatória ainda está no ar, está disponível. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, corre lá na minha bio, faz a inscrição, porque são 3 aulas gratuitas que vocês podem entrar, assistir as aulas. Tem um monte de material para vocês começarem a fazer essa mudança, aproveitar a quarentena, né, que vocês estão em casa, para poder realmente trabalhar esse lado nosso de saúde, que é tão importante, né? Principalmente nos dias de hoje, e fala muito sobre fortalecer nosso sistema imunológico, né? Principalmente com essa alimentação, a gente consegue fortalecer muito o nosso sistema imunológico. Então corre lá para assistir, quem não assistiu ainda, quem já assistiu na terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições também, é legal falar para quem está interessado, né? Eu já vi que tem bastante gente interessada, pro programa de mentoria, né? Um curso e mentoria que chama Comida que Transforma, e é um curso que eu abro esporadicamente algumas vezes no ano, tá? E a gente vai abrir a próxima turma na terça-feira, então quem tiver interessado, quem gostar do material, né? Vai ser muito bem-vindo. Quem desejar, quem achar que não é o momento, tem muita coisa gratuita que a gente faz aqui, muitas lives, muitos vídeos, enfim, tem muita coisa aí para vocês entrarem em contato, tá bom? Então, olha lá, o que a gente vai falar hoje, que é um assunto pertinente e muito importante, tá? A gente vai falar um pouco do papel de um profissional, tá? Na vida de vocês, quando vocês começarem a tratar de uma forma mais, menos tradicional, eu dizia, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem alguns tipos de problemas, principalmente os nossos sintomas mais crônicos, e a gente fica muito perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que tomar, sem saber qual médico procurar. E muitas vezes, o que acontece, né? Acontece que a gente às vezes vai para um médico, às vezes por recomendação de alguém, às vezes porque, enfim, por uma série de razões. E muitas vezes o que acontece? A gente vai para o médico, a gente fica esperando um tempão, né? Às vezes na sala de espera, a gente passa com o médico, ele fica 20 minutos com a gente, passa alguns exames pra gente já fazer e já te dá uma prescrição, né, de algum medicamento para você tomar. E você vai embora meio perdido, né, muitas vezes, começa a tomar aquele remédio, né, aquela medicação e muitas vezes ele não muda mais nada, né, você continua tendo a sua vida normal, se alimentando da mesma forma, né, e aí aquele sintoma que às vezes ele é pequenininho, ele começa a ficar maior, né, eu falei um pouco sobre isso na primeira aula da minissérie, né, que a gente falou um pouco do efeito da Operação Band-Aid. Por quê? Por que eu chamei de Operação Band-Aid na minissérie, o que eu falo sobre a medicina convencional? Primeira coisa, pessoal, a medicina existe, ela é muito importante. Eu
realmente apoio demais os médicos, e eu acho que a gente tem sim que ir no médico, a gente tem sim que tomar remédio quando a gente precisa. O que eu tô propondo aqui? Uma reflexão e uma consciência de quando você for escolher um médico ou qualquer outro profissional, que você entenda exatamente que tipo de profissional você está escolhendo para tratar você de acordo com o que você quer. E aí eu tô explicando um pouquinho que assim, não é porque um médico é ruim ou é bom. Claro, existem profissionais bons, existem profissionais não tão bons. Mas assim, não cuidar de uma forma mais personalizada, principalmente quando a gente fala de sintomas crônicos, é uma coisa que a medicina, que o profissional, o médico, ele não foi estudar, ele não estudou para isso. O médico da medicina convencional, muitas vezes, ele tem um caráter de protocolo agudo. Lembra lá na aula que a gente falou um pouquinho? Teve uma live que eu falei aqui, que a gente falou um pouco sobre o que é inflamação. E eu coloquei muito o assunto de assim, existe uma inflamação aguda, existe uma inflamação crônica, né? O agudo é quando a gente tem alguma crise de alguma coisa, um resfriado, uma bactéria, uma infecção. Isso é pontual e é agudo. E a medicina tradicional, ela tá muito acostumada a tratar esse tipo de doença ou esse tipo de sintoma. Né? Então você vai lá, você tem uma gripe, você tem um problema bacteriano, você tem que tomar aquele antibiótico, não tem jeito, você vai para casa e toma. Então a medicina convencional, ela foi criada, né? Ela foi feita para cuidar basicamente de doenças ou de sintomas agudos. Por isso que muitas vezes os sintomas crônicos, que englobam o quê? Muito mais do que só um pontual, né? Às vezes é uma consequência até, né, de uma inflamação aguda vir já de uma inflamação crônica, mas é muito isso que o profissional de medicina, né, que o médico, ele tá pronto para fazer, né? Os convencionais, a cuidar de uma situação pontual, aguda, te dá um remédio e você resolve, né? E muitas vezes o quê? Focado nos sintomas e não na causa de uma doença. E quando você cuida de sintomas, você vai lá e tapa o band-aid, você bota um band-aidinho lá, aí ele te receita o corticoide, ou ele te receita um antibiótico, ou ele te receita um antiácido, ou ele te receita um analgésico, ou ele te receita um anti-inflamatório, e aí você vai pra casa, toma aquilo, só que assim, povo, volta, né? Isso volta e não tem muito uma relação muito forte de longo prazo, tá? De novo, gente, não estou falando nada de mal da medicina, eu acho que tem coisas que a gente precisa disso, né? Eu acho que tem momentos que a gente precisa pontuar e tem que tomar remédio e tem que ir no médico, não é isso, tá? O que eu tô querendo dizer aqui é que, de repente, a escolha de vocês pode ser um médico e uma pessoa que cuida, que fala mais de alimentação. Por exemplo, eu sou especialista em nutrição culinária, né, em nutrição curadora. Então, eu tenho um certificado de especialista em nutrição curativa. Isso é um lado muito pontual da funcionalidade da alimentação como processo de cura. Mas o que pode ser legal? Você ter uma mentora que vai cuidar da sua alimentação, né, e uma profissional, né, da alimentação, e ter um médico que vai poder seguir você, que vai poder olhar os seus exames, que vai poder receitar algumas coisas. E essa parceria, né, de alguém especialista em alimentação junto com um médico mais clínico, seria o melhor dos mundos. Mas você concorda que se você trata com um médico que é totalmente convencional, que de repente não tá entendendo nada do que a gente tá falando aqui, de caldo de osso, dos probióticos, ele acha que aquilo é bobagem, que você tem que tomar remédio e tomar o corticoide, que aquilo não tem cura, né? Quantas vezes a gente já não ouviu? Que a alimentação resolve, mas não tem evidência científica, né? E aí o que acontece, gente? A gente vai ficar o quê? Pensando de um jeito, querendo uma relação de um jeito, mas aquele médico não é que ele é ruim, e não é que ele não sabe, ele só não foi treinado para isso, e não é a filosofia de conduta dele. Então vocês percebem que hoje o Direto Quadril vai falar exatamente disso. Eu vou colocar um pouco para vocês, vou clarear a cabeça de vocês, de como é que vocês podem ter uma pessoa que pode ajudar você, com uma alimentação curativa, que é muito importante, e ter esse profissional aqui, ó, que é o médico, né,
que tenha muito alinhamento com o que você acredita. Porque aí você consegue ser o quê? Ser parceira desse médico, você consegue construir e celebrar com ele coisas boas que podem acontecer. E quando você vier falando que você tomou alguma coisa, que foi receitado alguma coisa pra você, que você tá de repente fazendo uma mentoria, né? Se quem vai entrar terça-feira pra comida feita a comida que transforma, começar nessa movimentação muito positiva de alimentação, o médico tem que estar alinhado, ele pode estar alinhado com você, tá? Então eu realmente queria muito que vocês pensassem nisso e começassem a ter um pouco de consciência, tá? Então eu vou começar falando aqui um pouco sobre as condições crônicas, né? O que acontece quando a gente tem um problema crônico, né? E como é que normalmente um profissional que tem uma visão mais integrativa, tá, pessoal? Chama isso, olha, é integrativo e funcional. Então são profissionais que lidam com inflamações, com sintomas, com dores, de uma maneira integrativa e funcional. O que é isso? Integrativa é você olhar o todo. Lembra que eu falei da infecção aguda? Quando você tá com uma sinusite, tá com alguma coisa infecciosa, você tá ali com aquele ponto naquele lugar. Então o médico vai lá, te dá remédio, você vai cuidar daquele lugar. Quando você tá com uma situação mais crônica, é uma coisa que abrange várias coisas na nossa vida. Tanto é que a gente falou um pouco na aula 2 lá da minissérie dos tipos de inflamação. Então, dependendo de cada um, a gente manifesta de uma forma diferente. Que tem a ver com o quê? Que a gente falou também na minissérie, tem a ver com órgãos. Quem assistiu minha aula especial de ontem, né, a live de ontem, a gente focou muito quais são os órgãos que são afetados dependendo do tipo de inflamação. Então, esta é a avaliação mais holística, essa avaliação mais pontual, dependendo de cada um, deveria ser feita por alguém que tem uma função, ou tem uma ideologia, ou tem um foco nesse tratamento mais holístico, mais funcional e mais integrativo, tá bom? Então vamos lá. Então as condições crônicas, elas estão aumentando cada vez mais, né? E o diagnóstico e o tratamento adequado dessas doenças requerem, gente, mais do que 15 minutos, tá? Não dá pra você chegar no médico com um monte de situação e ele te dá 15 minutos da atenção dele, te receitar um remédio, não perguntar o que você comeu ontem, não perguntar o que você comeu semana passada, não tá nem aí pra isso, te dar um remédio e falar pra você ir pra casa, tomar o remédio e depois voltar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que pensar muito bem. E tem que estar lá, ó, com a bandeirinha vermelha lá, olhando para aquilo e dando uma ticada aí no seu checklist, que você tem que ter certeza que o profissional, na verdade, ele te ajude, ele queira saber, né, do que está acontecendo com você. Então, são necessárias alguns históricos médicos, né? Então, assim, na minha mentoria, por exemplo, muitas vezes existe, por exemplo, eu vou falar na terça-feira, porque eu já tô abrindo um monte de coisa aqui pra vocês que vocês vão escutar na terça-feira, mas assim, a gente conversa com todo mundo, as mentoradas a gente sabe o que tem, sabe um pouco do que acontece, por que acontece determinada coisa. Vocês vão fazer um diagnóstico para saber exatamente o tipo de inflamatório que vocês têm, né? Porque na minissérie vocês tiveram uma ideia do que pode ser. Na mentoria, no curso, vocês vão saber exatamente o que vocês têm. Então, esse papel de um médico, de um profissional, é muito importante. Porque não adianta só você falar que tá, de repente, com uma dor de estômago. E que essa dor de estômago já vem com você há muitos anos. E ele vai te dar um antiácido, vai te dar um omeprazol da vida, e aquilo vai resolver? Vai resolver um problema pontual. Você vai melhorar, talvez até melhore as úlceras se você tiver, uma gastrite. Mas, gente, se vocês continuarem comendo o que não deve e deixando de comer o que deve, vai voltar, tá? Então, esse ponto é muito importante, tá? Então, eu costumo dizer que o nosso trabalho, né, as pessoas que cuidam da alimentação e da saúde de uma forma integrativa, né, como eu falei, e holística e funcional, elas são como um detetive. Então, o que é esse detetive? É você o quê? Procurar pistas daquele paciente, daquela mentorada, daquela aluna, para você chegar num diagnóstico. Então, você tem que falar isso aqui, você teve isso? E aquele outro, gente, até uma mudança drástica de emprego, até uma mudança drástica de cidade pode causar estresse no seu organismo e mutação de muita sede de algumas células e problemas de inflamação que você pode ter crônica, né? Então, assim, não é só uma dor pontual, você tem que pensar no todo, tá? Então, é importante esse diagnóstico de uma maneira geral. Por isso que eu costumo falar que é um trabalho de detetive, né? Então, como é que a gente faz para encontrar a raiz da inflamação?
e não os sintomas. Você percebe? Você não pode só pensar nos sintomas, tem que pensar na causa também, na raiz, né? E a base desse tratamento da medicina funcional e integrativa é cuidar da raiz dos seus sintomas e não da causa só, dos sintomas dele, né? Mas da onde ele começa, para você matar pela raiz. Tá? Então envolve abordar completamente os problemas, né? Como os infecciosos, né? Como os tóxicos, e aí vem todos os problemas que a gente já conversou também dos tipos de inflamação, para a gente poder entender exatamente quem é que tá, como é que a pessoa está naquele momento, tá? E por que a gente precisa abordar as causas de uma inflamação, principalmente, né, a inflamação crônica, né? Porque quando a gente aborda a raiz, a causa, há uma chance, gente, muito grande de melhora realmente pontual, de melhora até podendo assim, até eliminar algumas coisas, dependendo do tipo de sintoma que você tem. Se você não tiver uma coisa crônica, você consegue eliminar aquilo. E olha, eu vou dizer mais, se você tiver uma condição crônica, uma condição autoimune, você pode ter uma remissão dos seus sintomas. Então imagina você poder viver bem, se você tiver de repente uma artrite reumatoide, uma doença de Crohn, uma colite ulcerativa, uma síndrome do intestino irritável, né? Problema de eczema, problema de rosácea. Tudo isso você pode se eximir, você pode ter uma remissão dos sintomas trabalhando com alimentação, trabalhando com um momento mais importante do que só tapar o buraco, mas cuidar da raiz da inflamação. Então isso é possível, tá? Outra coisa importante é o quê? Por que a gente aborda essas causas, né? Por que é importante abordar a raiz? Porque a capacidade funcional de olhar além dos sintomas, né? Além só dos que você sente, e ter soluções reais ao longo da vida é o motivo pelo qual eu e esses profissionais, a gente é tão apaixonado por isso. Então, assim, é muito legal saber que você está ajudando alguém que está vivendo mais feliz, né? Eu tenho alunas que me relatam, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguns depoimentos, né, na minissérie, mas, assim, alunos que relatam que, assim, minha vida mudou, né? Eu não preciso mais de remédio, já faz um mês que eu não tomo mais remédio, já faz um mês que eu não tenho mais dor, e faz um mês que eu tô comendo uma alimentação muito gostosa e eu tô muito feliz por isso, né? Então isso é super importante. Então eu acredito muito que a gente deve ter acesso aos benefícios desse outro lado de abordar o paciente, tá? A pessoa. Então aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Pra gente começar a pensar como é que você encontra... Vai colocando as dúvidas, tá, pessoal, aí que vocês têm, tá? Em relação à aula ou qualquer outra coisa importante, mas assim, daqui a pouco a gente vai responder as dúvidas de vocês, tá? Mas agora eu vou falar um pouquinho dessas dicas de como você pode encontrar o melhor profissional, né? Seja ele alguém que é um médico, né? E alguém que tenha uma função de especialista, um nutricionista, enfim, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso que você pode ter pra você, tá? E como é que você faz essa melhor escolha. Então vamos lá, olha. O trabalho conjunto com o médico, com o profissional especialista, é muito importante. Foi isso que eu falei pra vocês. O ideal é vocês terem alguém pra cuidar da alimentação de vocês, pra que vocês entendam as causas das inflamações e vocês consigam fazer esse tira e põe. E ter um médico que acredita nisso e que te ajude o quê? A ver taxa, a fazer exame, a entender o que tá acontecendo, a de repente fazer um exame que é necessário. Então isso seria o mundo ideal, tá? E aí como é que a gente faz então? Existem diferentes tipos de profissionais que você pode escolher, tá? Que você pode escolher para tratar você. Então vamos passar um pouquinho deles, que eu acho importante a gente falar um pouquinho dos tipos de profissionais que você pode escolher para tratar de você, da sua condição e da maneira que você quiser, né? Então existe um médico, né? Então esse médico, ele passou pela faculdade de medicina, né? E ele é da medicina tradicional, né? E ele depois adicionou um treinamento em medicina integrativa e funcional. Então existem médicos hoje que são médicos formados pela medicina, né, pela escola de medicina tradicional, e que resolveram abordar um diagnóstico, um tratamento mais holístico, um tratamento mais natural, um tratamento mais integrativo e funcional, tá? Então existe esse médico, provavelmente ele fez uma educação, né, e ele se especializou, ele adicionou esse treinamento no modo dele tratar as pessoas, tá? E ele vai ter maior flexibilidade para solicitar para você exames, para solicitar para você prescrever medicamento. Então vai ser um médico que vai entender o quanto realmente você precisa daquele remédio naquele momento, né? Então isso é muito, muito importante. Tem um
enfermeiro, né? Um enfermeiro que fez enfermagem, né? Muitas pessoas não percebem que os enfermeiros têm muitas maneiras, né? E habilidades semelhantes aos médicos. Então, assim, eles também são capazes de possuir e operar suas próprias práticas e prescrever os medicamentos. Ou, de repente, tem algum enfermeiro que trabalha que fez enfermagem e que também se especializou num tratamento mais holístico, num tratamento mais natural, num tratamento mais funcional. Então, também pode ser uma solução. Existe o quiropata, né? Que são geralmente considerados aqueles que tratam principalmente a disfunção ortopédica, né? E que podem ajudar muito a eles normalmente prescrevem também alguns medicamentos, são médicos quiropratas, tá? E tem também a quiropraxia, que é o quê? Que são as pessoas que fazem aquela contorção, né, no nosso corpo, e que de repente pode também ser uma opção para vocês, se o caso de vocês é mais muscular ou é mais esse pontual mesmo de ortopedia, né? Existe o naturopata, tá? Que existe o especialista, né? Que existe até faculdade, eu acho, de naturopatia, se eu não me engano, até uma amiga minha fez. E existe o médico naturopata, que também é uma especialização mais natural, tá? Que vocês também podem pensar. Existe a nutricionista, né? Que é um profissional que eu muito admiro, que são especialistas em nutrição, né? E que podem ter uma característica mais integrativa e funcional, né? Não aquela nutricionista que só dá aquelas dietas que não estão preocupadas com a qualidade do nutriente e sim com a caloria. Então, isso é uma coisa muito pontual e muito importante, gente. Se vocês acham que a nutricionista é a melhor opção de vocês, procure entender qual é o tipo de nutricionista que você quer. A nutricionista, ela tem um viés que ela pode ser muito mais clínica e ela pode não estar preocupada com a qualidade ela vai se preocupar muito mais no macronutriente do que na qualidade daquele macronutriente. Dri, o que é macronutriente? Macronutriente é, proteína, carboidrato, gordura, né, e basicamente os três. Só que assim, se você for numa nutricionista e ela te der uma lista de ingredientes que você vai comer, ou ela não vai listar que tipo de gordura, que tipo de carboidrato e que tipo de proteína, aí tem problema. Porque mais do que você comer os macronutrientes, você tem que comer o quê? Esses macronutrientes, eles têm que ser nutritivos. Então não adianta ela falar pra você, come uma porção de gordura. Aí você vai lá e come margarina. Você vai lá e coloca óleo de soja pra fazer a sua comida. Então não é isso. É o quê? É além de ser gordura, que tipo de gordura? Além de ser carboidrato, ai, dá energia, é tão bom. Eu vejo tanta mãe falando isso, gente. Eu quero morrer. Quando eu trabalhava com criança ainda. Ai, pode tomar o achocolatado, aquele, né, cheio de açúcar. Porque a criança precisa de energia, é carboidrato. Gente, não é por aí, tá? Que tipo de carboidratos? Os carboidratos complexos. Os carboidratos que não vão o quê? Acionar o seu índice glicêmico lá pra cima. E as proteínas também. Né? Toma cuidado, principalmente quando a gente tem inflamação. Ah, pode comer carne e proteína. Aí vai lá, come um monte daqueles embutidos, né? Que a gente sabe que não é legal, né? Quando a gente tá inflamado, né? Não é legal a gente comer em excesso. Mas assim, vamos pensar, que carne é essa? Ela tem referência? Ela tem que ser orgânica de preferência ou não? Então, tudo isso vai ajudar vocês a entender que tipo de nutrição, o tipo de nutricionista, tá? Que vocês devem escolher. Ela tem que entender a qualidade dos ingredientes e não só a quantidade, ok? E existe um especialista, né? No Brasil é muito pouco ainda conhecido. Eu fiz a minha especialização, até para quem não conhece, no Canadá, né? Com uma nutricionista bem legal, o nome dela é Megan. E eu hoje tenho o título de especialista em culinária nutritiva, tá? Em alimentação nutritiva. Então é um certificado, né? Canadense. E hoje é bem legal e ele é bem visto, né? Principalmente para essa comunidade de mais holística e mais integrativa. Então eu sou chefe de cozinha, né? Formada na França, onde eu tive uma formação muito mais gastronômica e depois, né? Eu me especializei numa alimentação mais integrativa, mais holística, mais curadora, né? Então esse é um outro profissional, né? Ele não precisa ser médico nem da área da saúde, mas ele tem que ter um envolvimento muito grande com a alimentação, com bases muito até científicas e com alguém que realmente é estudante do caso para você poder orientar as pessoas, tá? Então, pessoal, seguinte, o ideal é você ter algum tipo de profissional, seja ele qual for, seja ele qual você escolher, que tenha essa visão, uma visão muito mais sua do que um protocolo médico, que você vai lá, pontua, dá o remédio e vai embora, tá?
Agora, o que eu quero falar pra você pra gente fechar a conversa, pra depois a gente entrar nas perguntas, tá? Que eu vou responder todas as perguntas de vocês. Então, esses profissionais, eles têm algumas características. Então, eu queria que você, se pudesse, estiver aí com um papelzinho pra anotar. O ideal é você, de repente, quando for conhecer um médico, quando for conhecer o profissional, perguntar de uma maneira muito espontânea algumas coisas que a gente vai falar aqui, ou perceber algumas coisas nesse diálogo que você vai ter com o médico, tá? Então, qual que é a primeira coisa? Normalmente, profissionais assim, eles recomendam uma dieta orgânica, tá? Mais integral, baseada muitas vezes em carne de boa procedência, em grãos de boa procedência, tá? Então, existe uma preocupação, como eu falei até no caso da nutrição, da qualidade dos ingredientes que você vai comer, não só da quantidade. Outra coisa importante é que eles não fazem promessas grandiosas, tá? Então isso é muito importante. Ah, você toma isso e você vai resolver seus problemas e tá tudo resolvido. Não. Vamos passo a passo, né? O ideal é que você saiba, que você se ajuste e que você combata, sim, através do nosso protocolo, tá? Mas aquelas coisas, como eu falo, né? Às vezes aqui não tem pílula mágica. Eu não vou dar um alimento para vocês que vai acabar com o seu problema de uma hora para outra. Não é assim que funciona, né? Então, assim, existe um esforço tanto do profissional, né, como eu, como o esforço de vocês de botar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito, tá? Então, as pessoas que têm essas promessas mirabolantes, tomam cuidado. Eles são especialistas nas condições crônicas, então são profissionais que normalmente falam de condições mais crônicas, né? E que são, às vezes, essas doenças, né? Autoimunes, as doenças crônicas, né? Então, tudo isso é uma especialidade desse profissional. Outra coisa interessante é que eles vêm como seu parceiro de saúde. Então, assim, não é um médico que fala e você vai embora e acabou. É um médico que quer saber de você. Ele é um parceiro da sua saúde. Ele quer ter esse contato e essa troca. Para ele é importante saber o que você sente para ele poder entender o que ele vai fazer no sentido de te ajudar, né? Outra coisa importante é que eles descrevem o quê? As expectativas para você saber esperar algo no longo do caminho. Então, se você fizer isso, isso e isso, ali na frente a gente vai ter esse resultado. Ele mostra para você o caminho das pedras. Ele não só te dá um remédio e manda você embora. Ele vai te contar o porquê que você está comendo aquilo, o porquê que você não está comendo aquilo e porquê o quê? Que isto faz sentido, tá? Então, ele te explica o processo, né? Outra coisa importante, ele ajuda muito a priorizar as decisões, né? Com testes e alterações que precisam ser feitas. Então, às vezes precisa de exame, às vezes não. Às vezes só com o contato com os exames que você já fez, alguma coisa que já foi diagnosticada, já resolve, né? E eles fazem você se sentir confortável e sem julgamento, gente. Então, quantas vezes eu já vi médicos que, assim, muitas vezes falam assim, você tem isso aqui é muito complicado, isso aqui não tem cura, isso aqui... Então, assim, eles se sentem, muitas vezes um julgamento é meio ruim, né, nessas horas, né, e você se sentir confortável para você se abrir, para você conversar, né, e eles passam um tempo com você. Então, é uma mentoria, é uma ajuda contínua, né, para saber como você tá, para saber como é que você passou a semana ou 15 dias, enfim, isso é muito importante, ok? E quais são algumas sinais vermelhos que você tem que ficar, ó, com a pulga atrás da orelha. E aí é legal você anotar também e fazer um checklist na hora que você for escolher esse profissional, tá? Então, olha só. Às vezes, esse profissional, eles não avaliam o custo das coisas que você vai fazer. Quem já não foi um médico? Que aí você tem um convênio bom, né? Às vezes você tem um convênio bom. E aí o médico te receita 355 mil exames. Porque, vamos pedir. Gente, vamos combinar? Não precisa. Né? Eu fico muito nervosa quando isso acontece. Mas o convênio paga. Tudo bem, gente. Só que assim, a gente tem que usar o que a gente precisa, na hora que a gente precisa, né? Não é porque o convênio paga que a gente tem que fazer 350 coisas que a gente não precisa. Então toma cuidado com aquele profissional que pede milhões de exames pra você, que você nem sabe pra que ele serve, tá? Outra coisa importante eles não acham que a dieta é muito importante. Então, aquele médico, aquele profissional que você está conversando, que você vai escolher, acha que a alimentação tanto faz, que o importante é dar um remédio, fazer outras coisas, né? E a alimentação pouco importa ou pouco influencia no que você vai fazer, na sua melhora. É super importante que você tenha o quê? Realmente uma pulga atrás da orelha, porque esse profissional jamais vai ficar feliz ou vai te ajudar, né? Vai celebrar com você alguns pontos importantes da sua evolução, se você realmente optar por uma condução alimentar, né? Outra coisa importante é o seguinte, eles recomendam suplementos, meu Deus, excessivamente. Quem já não viu isso? Fico nervosa também com isso, mas assim, tomar cuidado, tá? Você ainda tá inflamada,
Seu organismo ainda tá precisando acordar, ele tá precisando respirar, e aí você às vezes não tá conseguindo nem absorver os nutrientes da comida, quem dirá de suplemento, porque os suplementos a gente sabe, os suplementos são sintéticos, né? Então assim, dá aquele monte de suplemento numa primeira consulta, toma cuidado, tá, gente? Porque às vezes esses suplementos você não vai nem conseguir absorver, porque seu corpo às vezes tá tão inflamado que você gasta dinheiro pra caramba, porque eu sei que esses suplementos são caros, né? E a gente nem sabe pra que é. Começa a pedir um monte de coisa, você começa a tomar, e aí você não sabe se melhorou ou se não melhorou, você não sabe o que você fez que melhorou. E aí fica uma confusão danada, né? Então, ó, fica esperta com isso. Esperto também. Eles recomendam desintoxicações severas e perigosas. Então, essas maluquices, gente, de detox, né? Tomar cuidado com isso, pra quem receita isso. O detox tem que ser diário, ele tem que ser com uma qualidade, com equilíbrio. Não adianta ficar tomando a sopa do não sei o que, ou o suco do não sei o que, né? E só isso, porque seu organismo precisa se equilibrar de nutrição. Ele precisa de proteína, ele precisa de boas gorduras, ele precisa de bons carboidratos. Isso é uma combinação, independente do detox que você vai fazer. Então, tomar cuidado com esses detox loucos, né? Que muitos profissionais, eles indicam pra gente fazer, porque muitas vezes são perigosos. E por não ter uma condição de pensar em você, e só no protocolo que a pessoa tem, né? Então, eu sou especialista nisso e vou de repente, indicar para qualquer um. De repente, você tem uma condição que aquilo vai te fazer mal. Quer dizer, já vai, né? Porque muitas vezes, se você se priva desses macronutrientes de boa qualidade, você tá deixando o seu organismo em deficiência, né? Com déficit de várias coisas. Então, toma cuidado com isso também. E muitas vezes eles fazem você se sentir desconfortável e eles não te ouvem. Eu já fui médico assim, em profissionais assim. Você fala, parece que ele não tá te ouvindo. Parece que o que você tá falando é tudo, isso aí não tem importância. Toma esse remédio aqui que tá tudo certo. Quem já não passou por isso, né? Eu já passei por isso. Então você se sente mal, né? A gente se sente desanimado, a gente se sente impotente. Então a gente precisa de um médico que seja o quê? Animador, que ajude a gente, que seja parceiro, que ajude realmente a gente a melhorar, né? Então toma cuidado também com esses critérios, tá? Como é que você pode encontrar, então, algum profissional nessa área, né? Você pode, na verdade, ver uma lista, de repente vai no Google, procura lá profissionais, médicos, funcionais integrativos no Brasil. Médicos integrativos e funcionais na região de São Paulo, por exemplo. Né? Eu vou até ver se tem alguma lista, até tem algumas pessoas que eu posso indicar para vocês, mas assim, o Google pode ajudar vocês, né? Hoje a gente sabe que a internet pode ajudar muito. Toma cuidado só para não entender realmente, não procurar de uma forma eficiente, né? É legal você ter alguns profissionais e você ter, às vezes, comentários, né, de alguns pacientes, de algumas pessoas que passaram por essa pessoa para você avaliar. Alguém já, de repente, que já passou pela pessoa é legal, uma recomendação de alguém que você confia, né, que tenha esta pontualidade de ser integrativo e funcional, que não seja um médico tradicional, porque aí realmente vai ser mais difícil, né? Então tudo isso pode ajudar vocês a construir aí saúde no seu organismo, a construir uma relação legal, né? Então, de repente, ter realmente esse contato importante, né, com o médico. Eu mesmo tenho uma aluna que ela tem um médico que é bem interessante, porque ele tem todo esse aspecto mais funcional, né, integrativo. Então ela passou comigo na mentoria, foi incrível, e o médico ajudou muito com exames e viu cada vez que ela ia e a gente mudava alguma coisa na alimentação e ela realmente via que estava melhorando, as taxas melhoraram. Chegou uma hora que o médico mesmo falou: olha, você não precisa mais tomar esse remédio para isso, porque você, né, você conseguiu através do que você está fazendo melhorar muita coisa. Então assim, isso é muito legal, porque isso é uma parceria, né? E quando o médico acredita, ele só vai te ajudar. E se for preciso manter um remédio, se for preciso evitar alguma coisa, ele vai estar lá para te ajudar e para te aconselhar, tá? De repente não é o momento de tirar um remédio, ou de repente é um momento só de diminuir o medicamento que você está tomando, né? Então tudo isso é muito importante para vocês escolherem o profissional que vocês querem que esteja com vocês, tá bom? Então, pessoal, em relação ao assunto, esse é o assunto que eu queria dividir com vocês. Eu espero que tenha sido importante, que tenha sido esclarecedor. Depois vocês colocam nos comentários aí se valeu a pena, se vocês acham que deu para entender, né? E se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, né? Alguma dúvida de condução, de como abordar e de como entender tudo isso. Eu espero que tenha sido legal esse assunto, porque eu gosto muito e eu acho que é muito importante para vocês, né? Porque dá uma consciência muito grande para vocês e uma habilidade de escolha muito grande, né?
Então, eu tô vendo já aqui sim, sim, a Fátima disse que sim, e o pessoal aqui também tá todo mundo dizendo que sim, então que bom, pessoal. Então, olha só, agora vamos responder as perguntas do pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, olha só, o Eliseu tá falando o seguinte, nós temos dentes, é para mastigar. O que é, Eliseu? Você falou isso, mas assim, tem alguma coisa antes? Nós temos dentes, é para mastigarmos. Sim, a gente tem que mastigar bem, né? A mastigação é super importante na nossa alimentação, com certeza. A Fátima está falando o seguinte, sofro há anos com o intestino preso, então. O intestino preso é uma inflamação crônica, né? Ela não é uma inflamação aguda. Por isso, Fátima, que ficar tomando, não sei se você toma, tá? Esses laxantes, né? Esses montes de coisas que, na verdade, podem ajudar esporadicamente a sua vida, né? E podem até soltar seu intestino e dar uma ajeitada, ele não vai ser resultado para você realmente se desinflamar. Então, você tem que realmente trabalhar a causa da sua inflamação para que você consiga estabelecer melhor o seu intestino e para que ele funcione e para que todo o seu organismo ele funcione. E aí, a consequência, né, dos sintomas, né, a consequência é você ter um organismo que funcione e um intestino que funcione. A Fátima tá falando o seguinte, sobre as carnes animal, aves e peixes. Então, já falei um pouco isso, mas acho que vale a pena retomar. Não tem problema de comer carne. Eu acho que a gente não precisa comer nem carne todo dia e nem a quantidade de carne que a gente está acostumado, tá? Se a gente pensar em 200 gramas, 180 gramas de carne, a gente já tá muito bem, sabe? É o que o organismo precisa para poder absorver as vitaminas da carne, tá? E sempre que é possível, a gente sempre checar a procedência dessa carne. Então, se a gente puder comprar orgânico, né, melhor. Hoje eu tô vendo que tem algumas marcas, né, que não é só mais a Corim, para quem conhece a Corim, é a marca de orgânicos, né, de carne orgânicas, mas a gente tá tendo aí Sadia, Swift, que realmente eu vi até no Carrefour esses dias, eles estão com carnes também orgânicas, sem antibióticos, com preço bem melhor. Então hoje eu acho que a ideia é que a gente consiga comer e consumir esse tipo de carne de uma forma mais fácil, né, em termos de investimento, tá? Fátima, na minha religião não há nada orgânico. Na minha religião não, na minha região não há nada orgânico. O que fazer, Dri? Então, Fátima, não sei onde é que você mora, mas assim, eu vi essas carnes orgânicas, até a semana passada que eu comprei de outra marca, eu vi no Carrefour. Eu não sei se você tem Carrefour onde você mora, mas assim, dá uma procurada, porque de repente tem alguma coisa, principalmente de repente ave, né? Ave é um pouco talvez mais fácil de você procurar. E se não tiver, é complicado, né? Eu não posso te dar uma opinião, então come sem ser orgânico. Eu acho que vai depender muito de você. Por exemplo, o caldo de osso, né? Algumas alunas perguntaram para mim, acho que essa semana, sobre o caldo de osso. O ideal seria fazer com osso orgânico? Sim, o ideal seria fazer com osso orgânico. Mas se eu não achar osso orgânico, na minha opinião, tá? O que eu faço aqui em casa, quando não tem osso orgânico, eu compro osso convencional, porque eu quero o quê? Eu quero os benefícios desse osso, que tem os aminoácidos e as enzimas que eu preciso, né? Então, todos os aminoácidos, o colágeno que tá lá. Não é o ideal? Claro que não. Só que, às vezes, o feito é melhor do que o perfeito, tá? Essa é a minha opinião pessoal, mas não quer dizer que tá certo, tá bom? Dri, e a banha de porco? A banha de porco, Nery, é super bem-vinda, tá? É uma gordura que a gente pode cozinhar infinitamente melhor do que o óleo vegetal ou do que a margarina, tá? Pode consumir sem problemas. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Acho que a Fátima tá falando que precisa de um médico assim, é isso aí. Mas agora você já tem todas os checklists para poder escolher, hein? A Malu tá dizendo o seguinte, eu queria saber, ontem não deu para perguntar, é sobre óleo de orégano. É bom para quem tem uma digestão prejudicada, além de refluxo? Então, o óleo de orégano, ele é muito bom, principalmente para quem tem fungos, para quem tem candidíase, e ele também é muito bom, né, para desinflamar o nosso organismo de uma forma geral, tá? Então, o óleo de orégano, de novo, ele não pode ser usado só o óleo de orégano e você continuar comendo o que não deve, né? Só ligar aqui a luz, deixa eu ver se... Essa luz, eu sempre ligo essa hora, né, galera? Porque eu acho que melhora um pouquinho pra gente conversar, né? Então, assim, ele é muito bom, mas ele é um complemento de várias coisas, tá? Então, como é que você pode usar o óleo de orégano? Você pode pingar o óleo de orégano
na comida, por exemplo, 1 ou 2 gotinhas. Você pode colocar o óleo de orégano junto com creme, né? Então pega o creme, põe o óleo de orégano, umas gotinhas e faz um creminho com óleo de orégano. Às vezes para quê? Para fungo é super legal, para quem tem pé de atleta é super legal, para quem tem acne é super legal, né? Para quem tem todos os problemas de pele, né, de fungos é muito importante. E ele tem essa base que é anti-inflamatória, que é muito bom também, tá? Mas, de novo, no seu caso de refluxo que a gente falou, até eu conversei um pouquinho com você, acho que deu tempo da gente conversar um pouquinho, e ontem me parece que a gente falou, você não estava conseguindo escutar na internet, mas eu deixei lá a live para você escutar, tá? Então tem tudo falando sobre os refluxos, porque a alimentação é super importante, tá bom? A Fátima tá falando de novo o seguinte: quero um que goste de saúde, não de doenças. Exatamente, Fátima, é isso aí. A Julie tá falando o seguinte: o que você pensa sobre legumes congelados? No meu caso, é prático para não estragar logo. Não tenho problema nenhum com legumes congelados, tá? Nenhum. Eu acho que pode ser uma alternativa, tá? É só a gente, de repente, armazenar direitinho. Se conseguir congelado, melhor se for orgânico, né? E o que você pode fazer também, Julie, é o seguinte: compra fresco, limpa e congela. E você congela, porque aí você pode comprar, de repente, olha, o brócolis, a couve-flor, vários legumes congelados, você pode comprar, de repente, orgânico, ou não, mas aí você pode comprar ele fresco, que é muito mais barato, e você mesmo congela, não tem problema nenhum, tá? E realmente o que você falou, no caso ele é prático pra não estragar logo, eu concordo plenamente e eu faço isso aqui em casa sem problema nenhum, tá? A Rose tá falando o seguinte: posso congelar o caldo de osso? Rose, você não só pode, como deve, tá? O caldo de osso fresco na geladeira, ele vai durar uns 2, 3 dias no máximo, tá? Então o importante é o quê? Que você faça a sua panelona de caldo. Se você quiser, você já pode congelar as porçõezinhas, ou de repente congelar 400 ml, que dá para 2 dias, né? E aí você tira e toma 2 dias, tira e toma 2 dias. Não deixa na geladeira muito tempo, porque estraga, tá? E aí não é recomendável. Então pode sim congelar sem problema nenhum. Acho que uns 2, 3 meses ele vai estar super tranquilo lá para você tomar. Vamos ver se tem mais algum. Aqui, ó. Dri, a Rose, né? Várias perguntas. O caldo de osso buco, como fazer? Então, o caldo de osso, como é que você vai fazer o caldo de osso? O caldo de osso buco, você vai pegar o osso buco. Você vai fazer a carne do osso buco como se você fosse comer a carne normal. Então, você vai preparar o osso buco com a carne. Aí, quando estiver pronto, né? Como é que você vai ter que fazer a carne? Você vai fazer a carne, temperar, colocar na panela de pressão, fazer a sua carne. Aí, você vai fazer o quê? Tirar toda a carne que tá no osso buco, no osso, e vai ficar só o osso, né? Normalmente a gente faz, quando a gente compra uma carne com osso. Aí, normalmente, o que a gente faz? A gente pega esse osso e joga fora. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar esse osso, vai colocar na panela, aí não é nada de pressão, e vai fazer o seu caldo. Então, vai colocar todos aqueles ingredientes que estão lá na receita, vai colocar o osso buco, né? Só o osso, a carne você vai deixar separada, e vai fazer ele 4, 6 horas, de 4 a 6 horas no fogo, sem problema nenhum, tá? A outra pergunta é o seguinte: o que eu faço com as folhas de aipo? Porque eu só uso o talo. Então, para o caldo, pode colocar as folhas também, tá? Lava direitinho, pode usar tudo. Inclusive, pessoal, muitas vezes eu compro cenoura que vem com talo, né? Às vezes as cenouras orgânicas que eu compro em um lugar que vende aí, e eu uso a cenoura e eu guardo o talo. Então eu congelo o talo para quando eu vou fazer o caldo de osso, eu já pego os talos, já coloco lá pra gente fazer o caldo de osso. Inclusive os talos, eles são super importantes, ele tem muita vitamina, muito mineral ali. A banana é boa para tipo gástrico? Obrigado. Então, a banana não é boa para o tipo gástrico porque tem muito açúcar, tá? E tem um índice glicêmico muito alto, ela fermenta. E porque a gente tá aí nesse processo de desinflamar, né? É importante que a gente retire a banana. Infelizmente, né? Que eu amo banana também, mas eu como bem pouco banana, para falar a verdade. Deixa eu ver. Eu acho que estamos com as perguntas. Peraí, tem umas perguntinhas aqui no final. Peraí. Oi. Peraí. Vamos ver aqui. Tem umas perguntas aqui. Peraí. Ui. Tá. O Eliseu falou referente aos suplementos. Isso mesmo, Eliseu. Que história, né? A gente foi feito para mastigar, não para engolir cápsula. Concordo plenamente com você. Agora eu entendi.
A Cidinha tá falando o seguinte: super valeu as suas orientações. Minha reumatologista tem um olhar como um todo. Tá sempre falando para cuidar da alimentação e do emocional. Perfeito, Cidinha, é isso que você quer. Você quer um profissional que realmente ajude você nessa condução. É Lu? Acho que é Lu. Tenho doença de Crohn, sofro há mais de 20 anos. Então, Lu, eu vou te falar isso porque eu tenho pessoas que... A minha professora canadense, ela teve doença de Crohn e faz 10 anos que ela tem remissão. Ela não tem nenhum sintoma baseado nessa alimentação e nessa especialidade, né, que a gente conduz aí. Então, assim, tem como você fazer remissão dos sintomas, tá? Não tomar remédio, viver bem e viver tranquila através da alimentação, tá? Então, tem super luz boa para você no final do túnel. Estou tentando tirar os açúcares e o glúten. Sim, açúcar e glúten é muito importante. A lactose também, tá? É super importante. A Sergipe, Fátima, você mora. Então, deve ter um Carrefour, né? Dá uma olhada no Carrefour e vê se tem alguma outra marca que não seja Corim, que tem alguma coisa orgânica, tá? Eu acho que você pode achar. A Neide tá falando o seguinte: eu vou começar a usar o kefir. Posso comprar pela internet? Tenho que observar alguma coisa? Então, normalmente, Neide, é melhor você pegar de alguém que está na sua casa, uma vizinha, que está próxima a você e essa pessoa te doar o kefir. Não tem problema nenhum você comprar de um containerzinho com isopor, vai fechar. Então, assim, o problema não é no transporte, tá? O único, porém, que eu acho que você tem que entender qual é a procedência desse lugar que você vai comprar, é porque você tem que ter certeza que aquele kefir, ele tá bem cultivado, tá? Mas em termos de transporte, não tem nenhum problema. Eu nunca comprei, porque eu sempre adquiri através de pessoas, e hoje eu até dou bastante, né? Mas se você decidir por comprar porque não tem ninguém perto de você, só toma... tem alguma precaução de conversa com a pessoa, né? Você faz isso porque você doa, você vende, e onde você faz, tipo, faz uma investigação, joga um pouquinho de detetive para entender a condição que essa pessoa produz e como é que ela faz, tá? Mas o ideal seria a gente pedir a doação. Regina, só tem caldo de osso para repor os aminoácidos e colágenos? Então, ótima pergunta, Rê. Esse tipo de aminoácidos e colágenos, ele, infelizmente ou felizmente, né, ele só está presente no osso animal, tá? A gente tem como suplementar, mas com essa proporção, com essa forma, com essa fortaleza, é só no osso que a gente contém, tá? Tanto é que para quem é vegano, para quem realmente, tive algumas alunas veganas, vegetarianas, que ao invés de colocar o osso, colocou o cogumelo, né, alguns cogumelos medicinais, que faz uma proposta legal, mas não chega nem perto do valor nutricional dos aminoácidos que o osso pode nos gerar, tá? Angélica, acho que é. Dri, existe algum alimento específico para retirar da dieta para quem sofre de refluxo gástrico e qual alimento introduzir? Então, não sei se você tá assistindo a aula da minissérie, eu não vou contar aqui para você, tá? Porque eu quero que você assista a minissérie, tá? Na minissérie, na última aula da minissérie eu tô falando de todos os tipos lá, e tem o tipo gástrico, provavelmente é esse tipo, e ali eu tô dizendo o que você tem que tirar e o que você tem que incluir, tá bom? Tô falando isso porque eu quero que você assista a aula, que tá bem legal, e aí você vai entender não só o que tirar e colocar, mas você vai entender todo uma teoria em volta disso, tá bom, Angélica? Há alguns anos você me disse para abolir o óleo vegetal e a margarina. Era para começar uma mudança. Desde então só uso banha de porco em casa. Perfeito, que ótimo, que bom. Tá vendo que ótimo? Muito bom, muito bom. Dani! Oi, Dani! Que honra ter você aqui, querida. Tô muito feliz que você tá aqui, tô muito feliz que você tá me seguindo. A Dani foi uma grande amiga minha, estudou no colégio comigo, então tá aqui. Um beijo, viu? Muito bom ter você aqui. Quero saber se leite fermentado é bom para equilibrar a flora intestinal. Sim. Leite fermentado, você diz o quê? O Yakult? Não, tá? O kefir? Sim. O chucrute? Sim. Alguns alimentos fermentados. Leite fermentado, se for o Yakult, não, tá? Tem muito açúcar. O mocotó serve para o caldo? Muita gente me pergunta isso. O mocotó, não, tá? É melhor o ossobuco, tá? O ossobuco é a melhor opção.
O caldo de osso pode ser tomado quantas vezes por semana ou diário durante o tratamento? Todos os dias, tá? E aí você fala, as minhas alunas brincam, mas Dri, quando é que eu posso parar de tomar? Eu falo, nunca. Toma pra vida inteira. A gente toma água, a gente toma suco, a gente toma sorvete, né? Se a gente pudesse, quem gosta de sorvete todos os dias, então o caldo de osso é pra vida, tá? Dri, fala sobre o chucrute, como preparar e quais as qualidades. Então, o chucrute é super legal, porque é um fermentado, né? Você fermenta o repolho, tá? E aqui no Instagram também tem a receita e os passo a passo de como você fazer o chucrute, tá bom? Então, vale a pena você olhar lá na receitinha que tem do modo de preparo do chucrute, que vai te ajudar bastante, tá bom? E a qualidade deles, ele é muito rico em probiótico. Então, tanto fermentado lá que ela falou, a nossa amiga ali perguntou, do leite fermentado, que ajuda a gente a procriar os nossos bichinhos do bem, né? Os nossos micro-organismos do bem, para poder não dar desbiose no nosso intestino. E a batata doce? A Malu perguntou, eu posso comer? Então, a batata doce, Malu, ela tem também um índice glicêmico meio alto, tá? O ideal seria mais abóbora você comer, mais os alimentos que tem. Abóbora seria uma boa opção para você, tá? Cida, tenho síndrome do intestino irritável, preciso melhorar urgente. Gratidão, Adri. Então, olha lá. Existe solução, de novo, como eu falei para nossa amiga lá da doença de Crohn. A síndrome do intestino irritável também pode ser melhorada, acabada, combatida com uma alimentação pontual, quando você sabe exatamente o que você tem que comer, os alimentos específicos. Então, assim, tem solução, tá? Mônica, estou encontrando kefir em cápsulas. Você recomenda? Então, sim e não, tá? Se você tiver num momento inflamatório muito grande, com crise, eu não recomendo. Eu acho que você tem que fazer primeiro, tirar as coisas que fazem mal, colocar os alimentos que são ricos em probióticos na comida, que eles vão ser muito mais absorvidos pelo seu organismo. E depois que você tiver restabelecida, que seu intestino estiver bem, aí sim você compra cápsulas de probióticos, que é o kefir, né, no caso. Eu sempre prefiro a alimentação em primeiro lugar, tá? Quando você fala dos anti-inflamatórios em relação à lactose, os queijos te prejudicam, também prejudicam? Sim. Todos os queijos que são convencionais, né? Eles têm o quê? Eles são muito... eles têm um processo de química muito grande, né? Como é que eu vou dizer? Ele é produzido em lugares, em fábricas, né? E ele tem uma coisa que chama pasteurização. Então, eles são pasteurizados. Então, se você gosta de queijo, quer comer de vez em quando, não demais, né? Eu recomendo que você compre um queijo, aqueles mineiros, né? Os artesanais, os crus, né? Que eles são realmente melhores do que os pasteurizados, tá? Qual o melhor kefir, de água ou de leite? Então, Fátima, eu acho que os dois têm seus benefícios, tá? Eu prefiro o de leite, que eu acho que ele é um pouco mais... Pra mim, tá? Pro meu organismo, ele tem uma maior reciprocidade e... eu prefiro, e ele tem na minha opinião, ele tem um poder maior de probióticos. E o mamão, Dri, é bom? Então, o mamão é ótimo, eu gosto de mamão, mas assim, de novo, tá fazendo tratamento? Cuidado com o mamão, porque o mamão tem um índice glicêmico alto. É um dos alimentos que tem uma das frutas que tem maior índice de glicêmico. Então, cuidado para não comer todo dia. Para fazer o caldo de osso, tem que estar com aquela gordura dentro... Gordura dentro. Qual gordura dentro? Você está falando do osso buco? Não entendi exatamente. Tem infecção urinária recorrente. A médica me capsula de cranberry. Então, sim, é bom. Eu sei que cranberry é bom para candidíase, é bom para infecção urinária, mas de novo, quem é? Grazi, é isso? Se você não tratar a causa da sua inflamação, tá? Que é tudo isso que eu falei aqui. Você trabalhar com alimentação específica, tirar o que te faz mal, colocar o que te faz bem, né? Se você não fizer isso antes, o cranberry sozinho não vai resolver, porque você tá inflamada. E muitas vezes você não vai conseguir absorver isso. É o caso que a gente tava falando de muitos profissionais que receitam só probióticos, que receitam só suplementos e não tratam da causa da doença, tá? Do sintoma. Beijão, lindíssima! Você tem me ajudado. Que ótimo, que ótimo. E o colágeno de pé de galinha substitui o caldo de osso?
Como assim, colágeno de pé de galinha? Você fazendo o colágeno? Não, então, o colágeno vem do pé da galinha, né? Que é através do caldo de osso que a gente vai fazer. Muito grata, obrigada, Malu. Vai salvar, Adri? Chegando. Sim, essa live vai ficar disponível, tá? Vai ficar disponível para vocês aí 24 horas para vocês assistirem. A Malu tá falando o seguinte, posso fazer caldo com pé e pescoço de frango? Sim, é com pé e pescoço do frango, tá? Não tá exagerando nas perguntas. A Malu tá falando, tô exagerando nas perguntas? Não tá, eu sei, você tá muito animada, isso é muito bom, né? Isso é muito bom que você tá querendo melhorar, tá querendo resolver seus problemas, isso é maravilhoso. Então nada de exagerando, tá? Caldo de osso, como fazer? Fátima, aqui no Instagram, aqui embaixo, nas minhas receitinhas, tá? Tem a receita do caldo de osso. Então você vai lá, procura caldo de osso, até um videozinho onde eu explico bem direitinho como é que faz o caldo de osso, tá bom? Povo, acho que eu tenho que parar, porque já vai dar aqui 1 horinha e daqui a pouco o Instagram me tira daqui, tá? Mas eu tenho mais 5 minutinhos, vou tentar responder o máximo que eu puder aqui. Quais alimentos em geral você acha, Lu? Quais alimentos em geral você acha que não devo comer devido à doença de Crohn? Não, então... Principalmente glúten, lactose, açúcar, né? São muito importantes para você tirar. Mas assim, Lu, não é tirar de vez em quando. É tirar pra vida, né? É uma coisa que você tem que pensar que isso vai resolver muito a sua vida e vai te dar mais condição de viver feliz, né? Mas o glúten e a lactose realmente são bem ruins. A Rose tá falando assim, meu caldo de osso tá pronto, vou já tomar. Eva, parabéns, Rose, muito feliz, muito feliz. A Mônica tá perguntando, o que é ossobuco? Ossobuco é um tipo de carne, né, que normalmente você faz, tem uma tradição muito italiana, né, e é uma carne que tem um osso dentro, esse osso chama ossobuco, é um tipo de carne, se você for no açougueiro, no lugar que você vai comprar carne, ele vai saber. Você é maravilhosa, obrigado, Malu, você que é incrível, tô muito feliz que você tá querendo resolver e mudar a sua vida, tá? A Julie tá falando o seguinte, indica algum tipo de panela? Então, as panelas, eu indico panelas de aço inox, são as melhores. Tomar cuidado com o teflon, muito. Teflon usar só pra fazer um ovinho, quando você faz um ovinho bem rápido, porque o teflon, quando você tira e você raspa, aquilo ali é péssimo pra saúde, tá? Usar aço inox é o que normalmente eu indico, é um pouquinho mais cara, mas vale a pena, tá? Eliane, oi, estou tomando água com limão toda manhã, estou me sentindo inchada e normal. Não entendi, Eliane. Você não tá se sentindo inchada mais? Porque a água com limão é bem legal. E se for a água morna, melhor ainda. Obrigada. Iogurte natural é de fato bom? Sim, iogurte natural é de fato bom, que você faz na sua casa, tá? O iogurte que você faz na sua casa é de fato bom. Ele é um dos probióticos também bom para você tomar. Quais alimentos podem me ajudar no processo de infecção urinária? Então, aí a gente tem que pensar, mas o açúcar é muito ruim, o carboidrato é muito ruim. E o que pode te ajudar muito são os probióticos, tá? O melhor colágeno é do ossobuco ou do mocotó? Melhor o ossobuco, tá? Obrigada. Pessoal, tenho que ir. Vai me dar aqui já o tempo de eu parar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa live tenha sido boa, que tenha ajudado vocês cada dia mais. Eu tô muito feliz por estar aqui, tô muito feliz aqui por ajudar vocês, tá? Então, amanhã a gente tem o 247, tá? Pra quem quiser vir aqui, mentoria ao vivo comigo. Então, como é que funciona o 47? Só pra dar uma dica pra vocês. Todos os dias, às 2h47 da tarde, eu vou estar ao vivo aqui no Instagram e você vai poder apertar o compartilhar a tela ao vivo comigo e aí a gente vai poder conversar com vocês. Você vai poder tirar suas dúvidas de um determinado assunto, de uma determinada condição e aí eu vou, na verdade, pedir para alguém específico, né, sem especificidade, na verdade, vou aleatoriamente chamar alguém para conversar comigo e eu poder ajudar um pouquinho no tete a tete, né, que eu acho que é importante esse contato, tá bom? Então, um beijo para vocês e às 17 horas, às 5 horas, a gente também vai ter uma outra live super impactante, super importante, onde a gente vai falar sobre como é que a gente trabalha os alimentos inflamatórios na prática, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, bom resto de sábado, né? Bom resto de sábado e a gente se vê amanhã. Beijo, querida, até mais. Beijo, queridos, até mais.